Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver este vídeo uma questão relativamente a conteúdos de geometria do 10º ano. O desafio é o seguinte: na figura estão então representados em referencial ao x, y, z um prisma e uma pirâmide quadrangulares regulares. Ok? Esta questão de serem quadrangulares é importante porque diz-me já que aqui a base, quer da pirâmide, quer do prisma, é um quadrado. Ok? Se é um quadrado, os lados são todos iguais. Bem, então a base OABC da pirâmide está contida no plano X ou Y. Está aqui assente no chão. Basicamente estou-me a dizer que está aqui assente no chão. No plano de equação z igual a zero. Coincide então com a base inferior do prisma. Ou seja, a pirâmide e o prisma têm a mesma base. O vértice H da pirâmide coincide com o centro da base superior do prisma. Ou seja, o H está exatamente aqui a meio, está no centro desta face. Desta face é de GC. Bem, o vértice, ok, tudo bem. O ponto B, este ponto, tem então de coordenadas 4, 4, 0. E depois temos aqui uma série de 4 questões. Na primeira questão, sabendo então que o volume do prisma é igual a 96, mostrar que H tem estas coordenadas. Numa segunda questão, escrever as coordenadas de outros vértices, neste caso do prisma. Na terceira questão, definir então condições de retas, planos e arestas. E numa quarta condição, calcular então a área de uma determinada secção que irá ser feita no prisma. Vou então resolver cada uma destas questões num slide em separado. Bem, primeira questão. Temos então aqui as coordenadas do ponto B, que são exatamente 4, 4, 0. Ok. B tem então de coordenadas 4, 4, 0. E pretendemos então, nesta primeira questão e depois na segunda questão, na primeira mostrar então que H tem estas coordenadas 2, 2, 6. Bem, vamos então realizar aqui a primeira questão. Queremos então saber as coordenadas do ponto H. E repara-se, o ponto H terá aqui uma coordenada x, não é? Basicamente deixo aqui em direção ao plano de equação z igual a 0. E depois vou em direção exatamente aqui ao eixo do x, né? E sei a coordenada x. Depois vou em direção ao eixo do y, sei a coordenada y. E a cota será exatamente, aliás, coincide com a altura do prisma. Bem, repara, se tens aqui as coordenadas do ponto B, que é 4, 4, né? Então sabes que isto é 4. Então, como sabes que o H é dito aqui que o vértice H coincide com o centro da base superior, então se fizeres a projeção cá para baixo, a projeção do ponto H para o plano de equação z igual a 0, né, para o chão, coincide aqui com o centro da base inferior do prisma. Ou seja, a coordenada x, né, está exatamente aqui a meio. Se isto tudo é 4, então 2, e o y também será 2. Para já sabemos então que as coordenadas do ponto H serão 2, 2. Tudo bem, falta então o z, falta a cota do ponto H. Como é que vamos tirar então a cota do ponto H? Repara aqui no seguinte: quando te dizem que tu sabes, se sabes que o volume do prisma é exatamente igual a 96, então o que tu deves pensar é exatamente em explorar o volume desse prisma, porque está aqui a faltar o z de h, né? O z, a coordenada z do ponto h é exatamente igual ao valor da altura do prisma, certo? Então, se eu souber qual é a altura do prisma, eu tenho então a cota, o z do ponto h. Então vamos determinar aqui a altura do prisma. Se me dão o volume e dão-me o valor do volume, eu penso logo em explorar a fórmula. Então, nesta questão 1.1, a fórmula do volume de um prisma é exatamente igual à área da base vezes a altura. E neste caso, a área da base, o que é que tens na base? Tens exatamente um quadrado na base, visto que é dito aqui que o prisma é quadrangular. Ok, o prisma e a pirâmide, as bases são quadrangulares. Também se vê aqui por 4, 4, né? Bem, sendo assim, então a área da base será a área deste quadrado, que seria 4 vezes 4. Temos então que a área da base seria 4 vezes 4, ou seja, exatamente igual a 16. E agora, tens o volume do prisma, que é 96. Né? Posso então substituir o volume do prisma por 96. A área da base é exatamente igual a 16 e ficas com a altura. E repara, a altura será exatamente aquilo que nós queremos. Resolvendo esta equação em ordem altura, o 16 está a multiplicar, passará então a dividir.
e terás que a altura pode ser dada então como 96 a dividir por 16 e temos então que a altura será exatamente igual a 96 a dividir por 16, isto dá 6. Então sabes que aqui a altura é 6, a cota aqui do ponto H seria 6. Né? Sendo assim, então as coordenadas do ponto H seriam exatamente 2, 2, 6. 2, 2 já vimos porque está no centro aqui das duas bases. Né? Se esta medida aqui é 4 e o H em Y está exatamente a meio, então está ali no 2. E se aqui a largura é 4 e a projeção do ponto H cá para baixo está a meio, então é 2. Então as coordenadas são mesmo 2, 2, 6 e terias a primeira questão resolvida. Relativamente à segunda questão, é uma questão de escrevermos as coordenadas dos outros pontos. E repara, as coordenadas dos vértices A, C e D. O vértice A, que se encontra aqui, as coordenadas do ponto A, repara, em X ele tem este comprimento todo, este afastamento todo, que é exatamente 4. Sabemos que é 4. Então a coordenada X do ponto A é 4. O ponto A, se está contido no eixo do X, sabemos logo que o Y e o Z é 0. Isto relativamente às coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto C, e repara que o ponto C está em cima do eixo dos Y, então o X é 0 e o Z também é 0. E o Y é exatamente 4, não é? O valor deste afastamento. Então, 4. As coordenadas do ponto D. E repara, o ponto D está em cima do eixo das cotas. Se está em cima do eixo das cotas, está contido no eixo do Z. Então sabes que o X é 0, sabes que o Y é 0 e sabes que o valor da cota será exatamente a altura do paralelepípedo, ou seja, 6. E tens a segunda questão resolvida. Bem, vamos então avançar para a terceira questão, relativamente a definições de condições. Na primeira questão, temos então a 1.3.1. Queremos definir a reta EF. E repara, a reta EF é exatamente esta, que passa por aqui. E repara que uma reta, a condição de uma reta, tens sempre que intersetar dois planos. E tens que olhar para a figura e perceber que planos é que intersetados dão exatamente esta reta. E eu penso que não terás grandes dúvidas em perceber que é aqui o topo do prisma, a interseção do topo com a interseção deste plano aqui da frente. A interseção do azul com o roxo resulta então na reta F. Atenção que estes planos, estás a ver que tu vês aqui, este plano daqui da frente é este plano todo. Né? O plano é infinito. Não acaba aqui, continua para baixo, continua para cima. Este aqui bocadinho onde está azul não é um plano, é uma secção de um plano, é um bocado de um plano. O plano é isto tudo. O plano é infinito. E a interseção destes dois planos que me dá exatamente a reta F. É uma questão mesmo de definir agora os planos. Eu vou só apagar para não ficar muito confuso. Mas fica sabendo que os planos são infinitos, não é? Escrever a condição é exatamente fazer uma interseção, e este é o sinal da interseção, entre os dois planos. Qual é a equação deste plano aqui azul? Repara que todos estes pontos, o D, o E, o F e o H, a cota deles é toda 6. Né? Então este plano é o plano de equação Z igual a 6. Este plano aqui da frente, repara nestes pontos que pertencem aqui ao plano. O ponto E, o ponto F, o ponto B e o ponto A. Todos estes 4 pontos, o x desses pontos é exatamente 4. O x do ponto A é 4, o x do ponto B é 4, o x do ponto E é 4, o x do ponto F também é 4. Então este plano roxo tem de equação x igual a 4. Então esta reta F resulta da interseção de z igual a 6 com x igual a 4. Intersetando estes dois planos, temos então a condição que define a reta F. Bem, agora vamos então para a segunda linha. E na segunda temos exatamente que escrever a condição, mas do plano FBC. E repara que o plano FBC é este plano aqui lateral. E para já só vais estudar estes planos verticais e horizontais, né? E todos estes planos escrevem-se sempre como x igual a um determinado valor, ou y igual a um determinado valor, ou então z igual a um determinado valor. Para tu saberes a equação do plano, é só perceberes estes 4 pontos por onde passa o plano
e percebes qual é que é a coordenada que é igual a eles todos. E eu acho que não tens dificuldades em perceber que todos eles têm o y exatamente igual a 4. Não é? Então a equação deste plano equilateral é y igual a 4. E seria a mesma condição que define o plano FBC. Y igual a 4. Agora, relativamente à última questão, tu tens que definir uma aresta. E a questão da definição da aresta, tu vais definir uma reta e depois farás um corte. Ok? Então queremos definir a aresta FB. Como é que vamos definir a aresta FB? Que é esta aqui. Esta aresta aqui é FB. Ou seja, começa em F e termina em B, ou começa em B e termina em F, como quiseres pensar nisso. A estratégia para tu definir arestas parte sempre de uma primeira fase de definir a reta. Primeiro vamos definir a reta FB. E a reta FB, que seria esta reta, né? Continuava por aqui, infinita, que continha aresta, né? FB. Temos que fazer em primeiro lugar a definição dessa reta que contém aresta. E esta reta resulta sempre da interseção entre dois planos, é sempre a mesma história. Resulta da interseção deste plano aqui da frente com este plano lateral. A interseção destes dois planos dar-me-á exatamente a reta BF. Então, este plano aqui lateral já estava definido aqui na segunda linha, que é o plano FBC, tem de equação y igual a 4. E este plano aqui da frente, era este que definimos aqui no princípio, tem de equação x igual a 4. Agora, qual é que é a diferença entre as condições de arestas e de retas? É que agora temos que fazer aqui uma coisa, porque esta interseção destes dois planos que vês aqui não me dá aresta, dá-me a reta toda. Dá-me esta reta toda, BF, dá-me a reta BF. No entanto, eu quero a aresta, e a aresta só existe daqui até aqui. Só existe de B até F. Então repara, se a reta é definida como y igual a uma constante e x igual a uma constante, nós para obtermos a aresta fazemos uma interseção. Com o corte, vamos ter que cortar esta reta pela variação em z. Qual é a variação desta reta em z? Temos de perceber o valor, a cota mínima da aresta, que seria aqui em B, onde é o z igual a 0, né? O z de B seria exatamente 0, e temos que perceber a cota máxima da aresta, que seria aqui em F, onde o z de F é exatamente igual a 6. Sendo assim, então interceptamos com o z a variar entre 0 e 6, ou seja, z maior que 0 e z menor do que 6. E estas condições das arestas é sempre assim que funciona. Repara aqui, vamos pensar aqui na reta F, tínhamos definido aqui no princípio. Tinhas então aqui definida na primeira questão a reta EF, que é exatamente esta reta que passa aqui em E e em F. Onde teríamos esta condição. Uma reta resulta sempre da interseção entre dois planos. Tudo bem. Mas agora imagina que eu te pedia para determinares a condição da aresta EF. Esta primeira fase estaria feita, né? Deixa-me até colocar aqui. EF. Agora criar esta, né? O segmento da reta. Seria então z igual a 6 e x igual a 4. Isto dava-me então a reta EF. E repara, se está aqui o z, está aqui o x, então o teu corte, a tua variação, terá que sempre ser na coordenada que está em falta. Se tens z e x, terás então que fazer o corte em y. Da mesma forma aqui terias a reta definida com a interseção dos planos em y e x, e o corte é sempre feito na outra coordenada que não aparece na interseção dos dois planos. E é a mesma vez a variação em y. O y mínimo seria aqui o y do ponto E, que seria y de E, seria exatamente 0, e o y máximo seria ali em F, onde terias que a coordenada y do ponto F seria exatamente, visto que esta medida é 4, 4. Então metias aqui o y a variar entre 0 e 4. Isto se quisesse então definir a aresta EF, e podes projetar esta estratégia para qualquer aresta do plano. Parte sempre da definição em primeiro lugar da reta e depois fazes o corte naquela coordenada que não apareceu em algum dos dois planos. Okay? Vês sempre o mínimo que toma e o máximo, e dizes que depois esse valor varia entre esse mínimo e esse máximo. Será sempre o y maior do que 0 e menor do que 4, e esta faz a definição da aresta F. Bem, agora relativamente à última questão, uma questão sobre secções. Determina a área da secção determinada no prisma pelo plano HBC. Vamos então desenhar aqui a secção.
temos então aqui H, B e C. Qual é a estratégia? Pontos na mesma face. Peço desculpa. Pontos na mesma face a gente une. Pontos que estejam na mesma face. E depois repara, passa aqui em H. E depois, a base do prisma é paralela em relação ao topo. E cortes em faces paralelos são paralelos. Okay? Então esta linha fazia-se passar aqui uma paralela. A passar em H, uma paralela em relação ao corte em baixo para cima. E traçavas então aqui o corte no topo. Depois repara que apanhas aqui este ponto. Até vou colocar aqui noutra cor. Tens este ponto aqui nesta face da frente. Tens este ponto e tens aqui o B. Então unes pontos na mesma face. Podemos unir. Da mesma forma que tinhas aquele lá atrás e tinhas aqui o C. E então podias então também fazer a união. E ficarias então com a secção que seria exatamente isto. Agora, para calcular a área da secção, isto é exatamente um retângulo. Okay? Então tens que calcular a área do retângulo. E a área de um retângulo é exatamente igual a comprimento vezes a largura. A largura do retângulo seria esta medida BC que nós temos, que é exatamente 4. Temos então que apanhar aqui o comprimento. E repara, para apanhar este comprimento, vamos então aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tens aqui então o ponto F, tens aqui então o ponto B. Aqui poderíamos chamar então, por exemplo, o ponto I. Eu sei exatamente que, repara que eu vou aqui buscar esta medida, estás a ver, de I até B. Vou então criar aqui o triângulo I, vou criar aqui este triângulo IFB. Onde eu tenho FB, a altura que eu sei que é 6, né? Foi calculado em exercícios anteriores. E este IF, visto que o ponto H está aqui a meio e é paralelo, então esta distância de I até F, podemos dizer que a distância de I até F é exatamente metade da distância de E até F, porque o ponto H está exatamente no centro da face e aqui esta linha é paralela em relação, por exemplo, a FG. Então, sabemos que esta distância será, se isto tudo é 4, né? E F é 2. Então isto é 2 e claramente aplicamos o teorema de Pitágoras para determinarmos então o IB. Pelo teorema de Pitágoras temos então que IB ao quadrado será igual então à soma dos quadrados dos catetos, 6 quadrado mais 2 ao quadrado. Tens então que IB ao quadrado será igual a 6 ao quadrado que é 36 mais 2 ao quadrado que é 4. Tens então que IB ao quadrado é exatamente igual a 40 e resolvendo isto em ordem AB, o quadrado a passar para o segundo membro passa sempre em forma de raiz. Teríamos então mais ou menos a raiz, mas visto que estamos com medidas, não consideramos a raiz negativa e ficas então com a raiz de 40. Isto será então a distância aqui de I até B. Isto será a raiz de 40. Bem, agora temos tudo para fazer o cálculo da área da secção porque a área será então o comprimento será exatamente a medida de I até B, vezes a largura, que será, por exemplo, medida aqui BC. Então, a área será igual, IB, determinamos agora que é a raiz de 40, vezes BC, e BC é exatamente 4, vezes 4. Então, colocando até, o raiz de 40 eu não estou a atribuir valor, porque isto não dá inteiro, ok? Podias até, se quisesses, simplificar o resultado o mais possível, fazendo a simplificação, fazendo a decomposição de 40, divididos por 2 dá 20, divididos por 2 dá 10, e depois divididos por 2, e depois não, deixa ficar a 10, né? Divididos por 2 dava 5, dividido por 5 e dava 1. E então este grupo de 2 que vês aqui, podia saltar para fora da raiz, isto porque, se o 40 seria igual, e vou escrever o 40 como 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Eu teria então que a raiz de 40 seria igual à raiz de 2 ao quadrado vezes, e este até junto, porque para tu fazeres um número saltar para fora, terás que ter, se é a raiz quadrada, esse fator elevado ao quadrado. O 2 fica aqui com 1, assim como o 5, então digo já que é 10. E apelando à propriedade dos radicais, que me diz que o radical a raiz de um produto é exatamente igual ao produto entre as duas raízes. Isto desde que, obviamente, o índice seja o mesmo.
em todas as raízes. Então eu podia separar esta raiz pelo produto, dizendo que a raiz de 40 seria então igual à raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 10. Tens ainda outra regra, que se tiveres a raiz de índice n de um determinado valor elevado, ou mesmo o expoente do radicando é o índice da raiz, podes dizer que isto é exatamente igual a A. Sendo assim, então a raiz corta com um quadrado e tens que a raiz de 40 pode ser escrita como 2 raiz de 10. Isto a nível de simplificação. Apenas para embelezar o exercício. Então tinhas que a área do retângulo seria igual, e teríamos aqui 4, vou apelar à propriedade comutativa, né? Posso trocar de posição, vezes 2 raiz de 10, o que finalmente daríamos então que a área do retângulo seria 4 vezes 2 é 8, 8 raiz de 10, e tinhas então a resposta para este problema. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.